Existe um segredo escondido bem diante dos seus olhos. São símbolos dispersos no nosso mundo, sinais deixados à vista por aqueles que conheciam algo profundo, algo que muitos de nós esquecemos com o tempo. Esses sinais não estão apenas em antigas construções ou templos, mas em toda parte, disfarçados em elementos do cotidiano. Esses mestres do passado não eram apenas construtores de grandiosas estruturas de pedra, mas os guardiões de conhecimentos secretos, passados por gerações. O verdadeiro legado deles não estava nas paredes ou nas colunas de seus templos, mas no mapa que criaram para expandir a mente humana, para levar a consciência a novos níveis de compreensão. Agora, imagine por um momento que você pudesse acessar esse conhecimento, entender os códigos secretos que influenciaram a criação de civilizações e aprender a controlar as forças que moldaram impérios inteiros. Imagine ser capaz de ler símbolos que falam diretamente ao seu subconsciente, revelando poder, equilíbrio e transformação. Este não é apenas um conto sobre um passado distante, mas uma chave vital para desbloquear o seu próprio potencial oculto. E se você decidir continuar comigo, vou te ensinar a ler essa linguagem ancestral da alma, para que você possa perceber as verdades que só um número muito pequeno de pessoas já entendeu ao longo dos séculos. Mas esteja preparado. Uma vez que você enxergue a realidade por essa lente, nunca mais olhará o mundo da mesma forma. Agora, imagine por um momento um criador, mas não um criador qualquer. Este é um ser destinado a construir algo único, algo que transcende o físico, um templo que não é feito de pedra ou tijolos, mas da essência pura do espírito humano. Este trabalho não é sobre erigir uma estrutura visível, mas sobre construir uma fundação invisível, uma construção que reside dentro de nós mesmos. Esse é o papel do maçom. E o templo que ele ergue simboliza a jornada de cada um de nós em busca de autoconhecimento e evolução. As ferramentas e os métodos utilizados pelos maçons são mais do que simples objetos. Eles representam metáforas poderosas para a nossa própria construção interna. Eles nos ensinam a solidificar a base de nosso caráter, a construir uma estrutura robusta de força e virtude. Cada símbolo tem um propósito profundo, e não é por acaso que eles foram escolhidos com tamanha sabedoria. Por exemplo, o quadrado não é apenas uma forma geométrica. Ele nos lembra da importância da integridade moral, nos guiando a fazer escolhas que sejam justas e corretas, alinhadas com a nossa verdade interior. O compasso, com sua habilidade de medir e definir limites, nos chama a buscar equilíbrio em todos os aspectos da vida, a compreender que o caminho para a verdadeira sabedoria está na moderação e na harmonia. E o olho visível, o símbolo tão reverenciado, não é apenas um olho físico, mas representa a consciência vigilante, uma mente aberta, capaz de perceber aquilo que está além do que é óbvio, que vê as forças invisíveis que nos cercam e que moldam nossas vidas, muitas vezes sem que tenhamos plena consciência disso. Mas esses símbolos não existem de forma isolada. Quando são combinados, eles criam um desenho maior, uma imagem que fala diretamente à nossa jornada interior. Eles não são apenas imagens místicas, são chamadas à ação, convites para que nos despertemos e olhemos além do mundano, da superficialidade. Eles nos desafiam a romper as barreiras da ignorância e a entrar em um estado mais elevado de compreensão, onde somos capazes de ver claramente não só o mundo à nossa volta, mas também o potencial ilimitado que reside dentro de nós. Os maçons chamavam essa jornada de caminho do construtor, mas na realidade ela é um percurso acessível a todos que estão dispostos a seguir. No vídeo de hoje, não estamos apenas desvendando símbolos antigos, mas nos lançando nessa jornada conosco. Estamos explorando as lições atemporais que fazem parte do coração da tradição maçônica.
E à medida que avançamos, vamos descobrir como essa linguagem simbólica orienta o construtor através de uma das transformações mais profundas e poderosas da existência humana. Vamos começar então pela jornada do construtor, um caminho que revela os desafios, o propósito e a resiliência necessários para transformar a escuridão em luz e dar significado ao caos que nos cerca. À medida que entramos na história, encontramos que nas lendas da tradição maçônica, o construtor é chamado para criar uma obra-prima. No entanto, ele se vê diante de um desafio incomum. Este não é um templo feito de pedras comuns e ferramentas convencionais. Ele deve construir sem o som familiar do martelo e do cinzel, sem as orientações e conselhos das vozes que normalmente o guiariam. Este é um templo invisível, uma edificação feita não com materiais físicos, mas com recursos internos, uma construção do coração e da mente. Cada pedra colocada, cada camada erguida, representa uma parte essencial de seu próprio ser, suas crenças, seus valores e suas experiências. Não há um guia externo. Ele deve confiar em sua paciência, sua visão e sua sabedoria interior para dar forma a esse templo sagrado. À medida que ele avança, cada pedaço de sua construção se torna uma representação de sua própria evolução. Ele não está apenas erguendo uma estrutura física, mas está, na verdade, descobrindo e reafirmando seu próprio propósito na vida. A jornada o leva a uma profunda reflexão sobre quem ele realmente é e o que deseja criar em sua própria vida. Mas como qualquer jornada valente, ele logo se depara com 3 forças poderosas que irão testar sua determinação: pensamento, emoção e ação. Essas 3 forças são, sem dúvida, os maiores aliados do construtor. No entanto, também podem se tornar inimigos perigosos, capazes de destruir ou criar, dependendo de como são direcionadas. O pensamento pode levar à clareza ou à dúvida. A emoção pode ser a chave para a motivação ou se tornar uma fonte de confusão e descontrole. E a ação, quando guiada por uma visão clara, pode transformar a realidade. Mas se for impulsiva, pode desestruturar tudo. Essas forças são tanto ferramentas quanto obstáculos na construção do templo interno. Cada uma delas exige um entendimento profundo e uma gestão consciente. O construtor deve aprender a harmonizar essas forças, a usá-las para alimentar sua jornada e a não deixá-las desviar de seu propósito maior. Ele precisa saber quando pensar com clareza, quando agir com coragem e quando deixar as emoções guiar sua força de vontade. O pensamento, representando a mente, é o eterno turbilhão de ideias, dúvidas e questionamentos que pode tanto impulsioná-lo para frente quanto desintegrar sua visão, dispersando sua energia e foco. O pensamento, quando não direcionado corretamente, se transforma em dúvidas paralisantes, tornando difícil discernir qual caminho seguir. Por outro lado, a emoção, que é a força profunda de sentir, empurra a paixão para agir, mas também tem o poder de distorcer a visão, levando-o a agir por impulso ou em resposta a desejos passageiros. A emoção, sem equilíbrio, pode se transformar em desejos caóticos, gerando arrependimentos ou frustrações. Já a ação, o impulso de colocar em prática o que foi planejado, determina se as intenções que surgem no pensamento e no coração se tornarão realidade ou simplesmente desaparecerão no ar. A ação imprudente, sem reflexão e sem controle, pode destruir tudo o que foi construído até então, tornando-se quase um autossabotador. Juntas, essas 3 forças, pensamento, emoção e ação, testam a força de caráter do construtor, formando o resultado final de sua jornada e, eventualmente, o que ele se torna. No entanto, inicialmente, essas forças não agem de maneira harmônica. Elas testam o construtor de forma árdua. O pensamento começa a se tornar uma onda de incerteza.
a emoção se perde em desejos descontrolados e a ação, sem orientação, se transforma em imprudência cega, quase destrutiva. O templo que ele está tentando construir, simbolicamente, parece desmoronar diante dele, mas o verdadeiro construtor não se desespera nem desiste diante dos primeiros obstáculos. Ele sabe que, para sucesso, ele precisará aprender a dominar essas forças e a harmonizá-las de maneira que trabalhem juntas. Ele precisa treinar sua mente para pensar com clareza e resistir às distrações que surgem. Deve temperar suas emoções, reconhecendo o poder delas, mas sabendo como controlá-las para não ser guiado por impulsos momentâneos. E, finalmente, ele precisa canalizar suas ações com propósito, para que cada movimento, cada esforço, se alinhe com o grande objetivo que o trouxe até aqui. Somente quando essas forças estiverem em equilíbrio é que ele poderá continuar sua construção e, de fato, cumprir sua missão. Mas esta história não é apenas uma alegoria sobre um templo físico, é um lembrete poderoso de que todos nós, em nossas vidas diárias, somos os construtores de nossas próprias existências. E assim, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no As Páginas Perdidas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar mais reflexões como essa para outras pessoas. E claro, compartilhe com quem você acha que também vai se beneficiar dessa mensagem. Se ainda não está inscrito, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Aqui, buscamos sempre trazer algo mais profundo, algo que ressoe com sua jornada de autoconhecimento e transformação. Muito obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.